Boa noite aos irmãos. Estamos começando agora o nosso quinto estudo, nosso curso de introdução ao Antigo Testamento. Hoje nós estaremos tratando dos 40 anos do povo de Israel no deserto. Para isso a gente estará estudando a totalidade do livro de Levítico e também grande parte do livro de Números. Infelizmente, a gente provavelmente vai ter que deixar o finalzinho do livro de Números para a semana que vem, mas vai ser muito legal. Deus nos abençoando com o nosso estudo. Só gostaria de dar uma nota explicativa com relação ao estudo de semana passada. Ele não ocorreu no Facebook, infelizmente, por conta de que durante a transmissão eu estou utilizando aqui um programa no meu computador para fazer a transmissão para o Facebook. Porém, eu fiz a transmissão para o Facebook, mas o Facebook não fez a transmissão para todo mundo. Houve um problema ali com o modo manual, algumas coisas assim na configuração da página. Infelizmente, acabou que não transmitiu o estudo. Eu dei o estudo todo, mas infelizmente ele não pôde ser transmitido. Então, a aula que nós teremos essa semana é a mesma que teria sido dada semana passada. E rogaremos a Deus que nos abençoe nesta semana, assim como Deus nos tem abençoado nas outras semanas. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, agradecemos a Ti pela majestade da Tua palavra, agradecemos a Ti porque o Senhor é esse Deus tão maravilhoso, o Senhor é esse Deus que libertou o Teu povo, o Senhor é o Deus que libertou não apenas uma nação da escravidão, mas o Senhor libertou pessoas de todos os lugares do mundo, trazendo-as para a Tua maravilhosa luz. Agradecemos a Ti porque, olhando para o Antigo Testamento, olhando para a Tua palavra, nós conseguimos enxergar realidades que são imensas demais para nós. Por isso nós agradecemos a Ti por tudo isso, nós agradecemos por este estudo, pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe este que dará o estudo, que o Senhor abençoe a nossa transmissão, que dê tudo certo, possa ser transmitido para o Facebook, os irmãos possam assistir e também posteriormente aqueles que que quiserem assistir depois da transmissão, possam assim fazê-lo sem problema. E que o Senhor esteja nos abençoando, esteja abençoando a tua igreja, esteja cuidando e atendendo da tua igreja através deste esforço aqui, que ainda que um tanto simples, cremos que certamente é útil para o teu povo. Por isso nós pedimos, Senhor, nos abençoa, cuida de nós, cuida daqueles que estão ouvindo, dá a eles concentração, dá a eles capacidade para reter e que seja uma bênção no final das contas, tudo isso que temos feito. Abençoa-nos, no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, que oramos. Amém. Então, irmãos, infelizmente não semana passada, mas 2 semanas atrás, nós estivemos estudando a lei do Senhor entregue no Monte Sinai. E na nossa peregrinação aqui pelos mapas, cadê? Vamos ver se eu encontro aqui o Google Earth. Aqui. Na nossa peregrinação pelos mapas, nós terminamos aqui, nós estávamos em Horebe, e nós vimos que o povo de Deus, o povo de Israel, ficou acampado lá durante muito tempo. Foi a maior parte de um ano, né, que eles ficaram lá, no que a gente viu semana passada, né. E terminando o livro de Êxodo, é importante a gente viu que o livro ele termina com suspense, né. Então Moisés ele estava tentando entrar. A presença do Senhor ela tinha enchido o templo, não, perdão, o tabernáculo. Tinha enchido o tabernáculo. Nós vimos também como que foi feita a confecção de algumas partes do tabernáculo. A gente fez um tour virtual pelo tabernáculo. E as partes mais detalhadas foi recomendado um vídeo também que é muito bem explicado, muito interessante sobre como foi construído, né, os tecidos, as partes de metal, de bronze, de ferro que tinha lá no tabernáculo, né? Então foi feita essa recomendação. E o livro ele termina, né, com esse suspense que a glória de Deus encheu o tabernáculo e Moisés vai entrar ali dentro e ele não consegue. E isso vai ser importante porque o livro de Levítico, ele tá assim, ele acontece logo depois disso, e até a gente não consegue, não foi traduzido dessa maneira na tradução que a gente tem da Bíblia. Porém, se você pegar a Bíblia hebraica,
a primeira palavra que vai ter lá é uma conjunção. Então, quando você pega o livro de Levítico, ele é assim, ele começa logo depois da cena que aconteceu anteriormente. Então você termina o Êxodo, né? Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Daí no 38, de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel e todas as suas jornadas. E daí começa Levítico. E chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e lhe disse. Esse i, né, como eu comentei, essa conjunção, ela não está na nossa tradução, mas na Bíblia hebraica ela traz essa ideia de que é como se fosse tudo um texto só. Então o Êxodo ele termina com esse episódio e daí imediatamente já começa a Levítico 1:1. E é interessante porque Moisés ele tentou entrar, ele não conseguiu, e aqui Deus ele falou da tenda da congregação com Moisés. Então ele tentou entrar, não conseguiu, e ali de dentro Deus falou com Moisés. Moisés não estava ali. Deus não falou na tenda. Deus falou para Moisés da tenda. Isso é importante, porque a gente acompanhando, né, essa epopeia, a gente acompanhando essa estrutura literária que a gente viu até agora, que a gente viu que tudo está se desenvolvendo teologicamente e vai, assim, afunilar o ponto convergente é a conquista de Canaã, que a gente vai ver semana que vem. É a conquista, é o ponto convergente do finalzinho do Pentateuco e do Hexateuco, que a gente chama. Que quando você pega os 5 primeiros livros, mais Josué, a gente chama de Hexateuco, os 6 primeiros livros da Bíblia. Então é como se a gente viu que em Gênesis o homem, né, a humanidade tinha sido expulsa do Jardim do Éden. E a gente viu também, semana passada, que quando foi construído o tabernáculo, era como se o tabernáculo fosse um mini Éden na presença do povo. Então, que se antes Deus parecia que ele estava distante, que ele falava com um patriarca, falava com outro, ou só falava, por exemplo, em Noé, né, falou com Noé que ia destruir o mundo todo, né? Não era uma revelação nacional, não era uma revelação visível, como a gente viu, né, semana passada, com trovão, com terremoto, com um monte de coisa. Quando se estabelece essa habitação de Deus entre os homens no tabernáculo, que era isso que ele simbolizava, Deus agora está junto com o povo, não está no Sinai, não está com os patriarcas lá no passado, ele está com vocês, ele está aqui no meio do povo. E quando essa pessoa que era o líder do povo vai entrar no tabernáculo, ele não conseguiu. E aqui é como se Deus ele falasse o seguinte, viu, Moisés? Chega aqui, vamos conversar. Vocês não conseguem entrar na minha presença assim. Eu vou dizer para vocês um pouco de como que vocês fazem para se aproximar de mim. E aí você tem esse livro que é todo de leis. Você tem o livro de Levítico, que ele vai definir um grande aspecto da espiritualidade do povo judeu, do povo de Israel à época. Perdão, não é judeu ainda. O povo judeu é especificamente mais próximo do primeiro século e tal. A gente vai ver isso futuramente. Mas assim, é uma parte importante da religião do povo de Israel. E o livro de Levítico ele vai enfatizar essa necessidade de perdão, necessidade de purificação, necessidade de um povo que é imundo se tratar para poder chegar na presença desse Deus que é puro, que é santo, que é justo, que é bom. E o livro de Levítico, ele basicamente ele vai fazer isso. Ele vai ser essa definição de diversas leis, diversas situações, diversos preceitos que Deus vai entregar para o povo para mostrar que ele é um Deus santo e o povo não é. E através dos sacrifícios e de diversas coisas, a gente vai ver que, né, Deus está resolvendo isso com a humanidade através de um sacrifício, né? E tudo isso aponta para Cristo, que virá posteriormente, né, nos nossos estudos. Essa imagem aqui eu tirei de uma série de vídeos no YouTube que chama Bible Project. Eles têm uns vídeos assim maravilhosos. É em inglês, né? Se você tem facilidade com o inglês, você pode ver. Eles têm um resuminho, eu não sei se é de todos os livros da Bíblia, mas de um monte eles têm lá, sabe?
E eu achei que essa imagem aqui foi muito interessante, é muito interessante, para a gente poder compreender um pouco da estrutura do que acontece em Levítico. Levítico, assim, ele é possível você dividir ele de diversas maneiras, né? Então, cada autor que você vai consultar, ele vai apontar um aspecto da lei levítica. Então, alguns vão dizer que a primeira metade de um jeito, a segunda metade de outro, e assim, são aspectos que se enxerga do livro. Então, você pega um aspecto que você diz que ele unifica o livro, e daí a partir disso você estrutura. É assim que os comentaristas fazem. Nesse caso aqui, eu achei muito interessante porque ele tratou, segundo essa divisão, o livro ele obedece uma ordem que a gente chama de quiasma. Quiasma é uma estrutura literária, poética, lógica sobre como você vai tratar um assunto. E é muito, 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 muito utilizado na Bíblia, sabe? E a Bíblia, e principalmente literatura hebraica, vai dar muita ênfase para essa estrutura de quiasma. Usando a figura que um professor uma vez comentou conosco, é como se você tivesse um quadro. Então, nesse quadro, você tem a moldura, que é a parte externa, e na parte de dentro você vai colocar a tua imagem, certo? E é assim que o povo de Israel, os israelitas, eles compunham a literatura deles. Então você tem essas coisas que vão estar nas bordas e conforme você vai entrando, você vai tendo outros assuntos sendo tratados. É mais ou menos assim, como se fosse abrindo um monte de parênteses dentro dos parênteses e depois você vai fechando e resolvendo cada um. E essa estrutura que é uma das possíveis, né, para a gente observar o livro de Levítico. Então vocês percebam que aqui ele tá demonstrado, né, três aspectos do livro: o aspecto ritual, aspecto sacerdotal e o aspecto de pureza. E ali no meio, os versos 16 e 17 vão ser esse miolinho do livro, essa parte que está ali dentro desse quiasma, que é a última coisa que ele abre, e daí no final ele vai fechando aquilo que ele tinha aberto no começo. Então, os primeiros capítulos, os capítulos de 1 a 7, eles são relacionados a rituais. Então, eles tratam de sacrifícios rituais sendo feitos, ou como deveriam ser feitos. E são essas cerimônias de sacrifício. Então, esse é o primeiro pontinho que ele abre. Depois, ele vai falar de sacerdotes. E ele vai narrar a história da ordenação dos sacerdotes, primeiro com Arão, né? E são os capítulos 8 até 10. E ali a gente recebe essa história também que fala pra gente sobre aqueles que trouxeram fogo estranho para a presença do Senhor, Nadab e Abiú. E aqui é um dos textos assim que eu acho assim que são dentre os mais claros para falar pra gente que o culto a Deus é instituído, é feito da maneira que Deus manda. Não pode ser feito de outro jeito. E dentro dessa passagem que a gente tem especificamente de Nadab e Abiú, a gente tira uma das bases que a gente tem para algo que se chama de princípio regulador do culto, que é uma maneira de interpretar a forma de culto que ficou difundida, né, pela reforma protestante, pela corrente reformada, corrente calvinista da reforma. Por quê? Porque o princípio regulador do culto, ele traz a ideia de que o culto a Deus, ele é feito somente daquilo que Deus ordena, nada mais. Diferente, por exemplo, de outras correntes, por exemplo, a luterana. A corrente luterana é mais ou menos como se você tivesse pego a liturgia católica e você retira daquilo ali tudo o que Deus proíbe. Então, tudo aquilo que não é proibido, dá para colocar. É isso que é uma corrente de interpretação. Só que esse texto aqui é um dos que mostram assim, para a gente claramente que Deus não aceita nem coisas que ele não proibiu. Por quê? Porque o culto é feito da maneira que ele ordena, segundo aquilo que Deus mandou que a gente fizesse. Deus mandou fazer desse jeito, a gente faz desse jeito.
Você não vai inventar coisa, você não vai colocar coisa em volta. Por quê? Você perceba que quando Nadab e Abiú, eles introduziram um fogo estranho diante do Senhor, e é essa história, né? Eles trouxeram um fogo que não era daquele fogo que estava no templo já. Eles, sei lá, eles mesmos pegaram uma fogueira, uma outra fogueira lá, eles fizeram as tochas lá e com aquilo acenderam né, ritualmente aquilo que estava no tabernáculo. E Deus foi lá e consumiu eles com o fogo, né? Não trazer fogo estranho, Deus nunca disse, Deus não ordenou isso para o povo. Deus não falou assim, ó, não trarás fogo estranho, ou vocês não vão trazer fogo de outros lugares que não do templo para cá. Deus não disse para não fazer isso. A questão é, Deus tampouco tinha mandado que eles fizessem. Deus ordenou de um jeito, Deus ordenou como que deveria ser feito tudo o que acontecia no templo, e mesmo que eles tivessem pego algo de fora que não tinha sido proibido, eles foram contra essa essência que Deus tinha ordenado. Então é isso que a gente chama de princípio regulador do culto. E pode parecer um tanto injusto, né, a pena de morte e tal para isso, só que se a gente voltar lá em Êxodo 19, 22, diz assim a palavra. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então, ou seja, os sacerdotes, eles deveriam se esmerar, eles deveriam fazer cumprir bem a sua função para que Deus não os ferisse. Eles não cumpriram bem a sua função, portanto, Deus os feriu. E isso se encaixa, né, nisso que a gente comentou de princípio regulador do culto. E agora, também nesse momento, a gente percebe uma mudança que a responsabilidade do sacrifício ela foi transferida do patriarca, da pessoa que era o chefe da família, o homem da família, e passou para o sacerdote. Então, se a gente vê em outros momentos na Bíblia, a gente vê Moisés fazendo sacrifício, a gente vê Jó fazendo sacrifício, e a gente vai ver isso depois, mas o livro de Jó, né, a história de Jó narra a história mais antiga que a gente tem na Bíblia, depois da expulsão do Éden, né, antes da libertação do povo de Israel, antes de Abraão, e possivelmente até antes de Noé, é uma possibilidade. Mas, né, a gente vê Abraão, Jó, Moisés, Noé, essas pessoas faziam sacrifícios eles mesmos. E agora o sacrifício vai para o sacerdote, ele é colocado no tabernáculo, como serviço ali do tabernáculo. Então há essa transferência, não é mais o patriarca, a pessoa representante da família, o sacerdote da família que vai fazer o sacrifício. Agora é o sacerdote do templo que fará. A terceira sessão, então, ela vai ser dos capítulos 11 até 15 e vai tratar da pureza ritual do povo. Então, vai tratar de coisas que faziam do povo impuro. E não necessariamente eram coisas que eram pecado. Então, tinha algumas coisas, por exemplo, relacionadas a fluidos corporais, relacionadas a fungo na casa, coisas assim, que Deus, ele manda pro povo dizer o seguinte, olha, se isso acontecer, você vai estar impuro, você não vai estar junto com o povo, você não vai poder entrar na minha presença santa enquanto você estiver impuro. E muitos desses momentos de impureza, né, era assim, algumas coisas naturais da vida, algumas outras coisas também, por exemplo, a mulher que dava à luz, né, ela ficava um certo número de dias impura, que eram coisas tanto higiênicas quanto também elas demonstravam a diferença do povo de Israel para os outros povos nas circunvizinhanças. Eles eram um povo santo, eles eram um povo que se mantinha puro diante de Deus. E isso é muito importante no livro porque a palavra impuro, impureza e afins aparecem 125 vezes nos capítulos desse livro. Então são 26 capítulos, né? 125 vezes é bastante. Então perceba que é um assunto muito recorrente no livro. E daí quando você chega na quarta sessão, a gente está ali no meinho, que é os capítulos 16 e 17, que eles vão tratar de uma cerimônia especial que o povo deveria fazer,
que era uma cerimônia anual e era o chamado Dia da Expiação. Então percebam como a questão de expiação dos seus pecados sendo colocados sobre outro, é um assunto muito importante na Bíblia. Ele está nesse miolo, no centro do livro de Levítico. Então era uma cerimônia anual e acontecia que o sacerdote ele fazia uma expiação, ele fazia sacrifícios por ele mesmo e pela sua família. Isso simbolizava, né, que ele deveria estar totalmente puro diante do Senhor. E essa festa especificamente, essa cerimônia, ela era feita para mostrar que nós somos pecadores, para mostrar também que nós somos pecadores a tal ponto que tem pecados que a gente não sabe que a gente pecou e a gente pecou. A gente esqueceu, a nossa memória é muito seletiva, né? Às vezes a gente esquece daquilo que a gente fez contra o Senhor. E essa cerimônia era específica para esses pecados que o povo podia ter esquecido de oferecer sacrifícios por eles, e era feito então esse rito. Nesse rito você tinha 2 bodes, um era chamado bode expiatório e o outro era chamado bode emissário. O bode expiatório era o seguinte, você tinha esses 2 bodes e o sacerdote ele lançava a sorte para escolher um dos dois, assim, aleatoriamente. Ou, né, no caso, Deus conduzia a escolha, só que através de chances, né, que o sacerdote ele jogava sortes ali. E um desses bodes ele ia ser escolhido para ser esse bode expiatório, que o sacerdote ia matar o bode, simbolizando, né, essa expiação de pecados por esses pecados que, né, vão além daquilo que o povo conseguiu pedir perdão a Deus. E o outro era o bode emissário, que em inglês chama scapegoat, que é a mesma expressão que a gente usa para bode expiatório, só que eles usam a expressão para o outro bode, para o segundo bode. Que a nossa expressão de bode expiatório, né, é quando você usa uma pessoa como desculpa para algum outro evento que está acontecendo, né? Então, crise de corrupção e tal, o bode expiatório ali que chama a atenção daquilo e parece que o pecado está aqui, mas na verdade era no povo, na situação, enfim. É assim que a gente usa, né? Em inglês eles usam desse segundo bode. O scapegoat, o bode emissário, ele era um bode que o sacerdote ele soltava dali. Ele permitia que o bode fosse embora, né? Simboliza que Deus ele não retoma à memória os nossos pecados, né? Cristo tomou por sobre si os nossos pecados e quando Cristo morreu na cruz, os nossos pecados foram cravados na cruz e lá ficaram, entende? Aquilo ali Deus não vai retornar para nós, para cobrar de nós os pecados, para nos humilhar pelos pecados que já foram pagos na cruz, né? Então é isso que simboliza esse bode emissário. Ele era soltado no deserto, soltado ali para nunca mais ninguém ver. Entendeu? Não ia saber pra onde que foi o bode. Não sei pra onde que foi o bode. Pra onde que foi os nossos pecados. Não interessa. Cristo levou eles e é isso que é suficiente para nós. E a próxima divisão, então, vocês percebem que a gente foi subindo, né? Ritual, sacerdotal, pureza, e agora a gente vai voltar. Pureza, sacerdotal, ritual. Então foi abrindo, agora vai fechando. A próxima sessão trata de pureza moral do povo. Então é os capítulos 18 a 20, que vão tratar de como o povo seria um povo nobre, um povo moralmente puro. Então vai falar sobre os casamentos, vai falar sobre a maneira que eles tratariam os pobres, a maneira com que seria instituída a justiça também entre o povo de Israel. Então, então o que é colocado principalmente, né, nessa sessão é sobre a pureza moral do povo. E aqui também, quando a gente vê questões relacionadas à justiça, a gente vê que o povo, ou melhor, que a punição que era dada para os crimes não era uma punição no sentido de restaurar as pessoas, que é a visão moderna, né, a visão que a gente tem, que se desenvolveu nas últimas décadas, né, que a justiça ela serve para restaurar uma pessoa para a sociedade.
Na verdade, não. Pela lei de Deus, a justiça ela é punitiva. A justiça ela serve para trazer punição por sobre aqueles que fizeram o mal sobre o povo. Então, é por isso que para o cristão é muito mais natural a gente entender a pena de morte, a gente entender restituição de pessoas que roubaram, né? Que, assim, tem um aspecto pedagógico aqui muito lindo, muito bonito na justiça que Deus traz para aqui em Levítico, né? Então, esse é só um recorte, né? Um pontinho que eu acho interessante comentar. Que a justiça no Antigo Testamento, a justiça na lei de Deus, ela é punitiva. O Estado está aqui para trazer a espada, para punir aqueles que cometeram o mal. Não é para restaurar, não é para a pessoa ficar um tempo ali, fica fora do arraial uns dias lá e daí você volta. Não é assim. E a próxima sessão vai falar também dos sacerdotes, e daí vai falar sobre as leis dos sacerdotes, né? São os capítulos 21 até o 22, e que basicamente vai mostrar que os sacerdotes deveriam ser esses exemplos dentre o povo, essas pessoas mais puras entre os outros. E o sumo sacerdote, né, tinha inclusive leis mais severas para eles, quando com relação ao que eles podiam fazer, ao que não podiam fazer, enfim. E daí, a última divisão é a que vai falar sobre ritual. E são sobre 7 festas rituais, que aparecem lá no finalzinho, capítulos 23 a 25, e que Deus institui essas festas de, de periodicidade diversa que o povo deveria cumprir. E aqui Deus está trabalhando a memória do povo. Muitas festas, né, vão lembrar de momentos que aconteceram no passado, daquilo que Deus fez pelo povo. Outras festas elas iam agradecer pela providência de Deus naquele ano. Então aqui Deus está trabalhando a memória do povo, está tratando visivelmente, é, tangivelmente, os feitos de Deus. E tem um livro interessante do, acho que é James K. Smith, é da série Liturgias Culturais, que ele trata de um aspecto interessante da religião, da igreja, que existem coisas que não são necessariamente processadas intelectualmente por nós, porém elas alteram a maneira como a gente aprende, a maneira com que a gente interage com as pessoas. Então ele vai dar um exemplo, né, de um shopping, né, é um exemplo que ele coloca no comecinho do livro, do primeiro livro da série, que é o Desejando o Reino, que ele vai dizer que o shopping ele tem toda uma liturgia, entendeu? Então toda a cor que tá lá, os cheiros que você sente, o fato de não ter relógio dentro do shopping, de você não ver muito a luz natural no shopping, tudo isso são todas essas são coisas que intelectualmente a gente não percebe, você não interpreta, nossa, estou sentindo um cheiro diferente e isso quer me dizer tal coisa. E ele traz esse aspecto também para dentro da religião, que é a arquitetura da nossa igreja, o tipo de banco que a gente usa, aonde que está o púlpito, o que tem atrás do púlpito, se vai ter uma bateria do lado do púlpito ou se vai ter uma pia batismal. Tudo isso são coisas que alteram a nossa percepção, que mesmo que a gente não perceba, que a gente não dê atenção para isso, são aspectos litúrgicos, o termo é pré-intelectuais, né, que você não precisa processar para ele ensinar alguma coisa para você. E essas festas, né, elas mostram isso também, que Deus ele se importava em mostrar, mesmo com coisas que o povo não ia, né, às vezes perceber, né, naturalmente. A gente vê isso na arquitetura do templo, a gente vê isso no simbolismo e tudo mais, mas nessas festas também, momentos de comemoração. Só você comemorar por si só não te diz nada. Só que existiam aspectos também que no povo fazer aquilo, não apenas saber que o fato existe, mas comemorar aquele fato eram coisas que alteravam o ensino do povo, ensinavam coisas para o povo. E daí, depois do capítulo 25, da metade do capítulo 25 para frente, você tem quase que um apêndice no final do livro de Levítico, que é a última parte que vai fechar o livro, que é um chamado para a fidelidade. Então, feito todo esse quiasma, né, que a gente viu, Deus ele reitera que o povo deveria ser fiel, reitera a pureza e tudo mais do povo. E um aspecto interessante também, que a gente no nosso estudo também a gente vai desenvolver isso depois, é que Deus ele promete que ele vai castigar a desobediência
do povo. Então, depois, quando a gente vê grandes desgraças mesmo que aconteceram com o povo de Israel, a gente pode lembrar que Deus ele já tinha prometido que havia um preço pelo pecado do povo e que se o povo quisesse se desviar da verdade de Deus, se desviar da retidão, eles sofreriam as consequências e posteriormente sofreram. Deus ele sempre apresenta esse caminho duplo, caminho de bênção e de maldição para o povo de Israel. Olha, se vocês quiserem mesmo ser o meu povo, eu vou abençoar vocês, vocês vão prosseguir e tal. Se vocês não quiserem, aí a conversa é diferente. E daí, esse livro de Levítico, ele é importante porque aqui Deus está especificando muito bem o culto. Então pense que antes desse livro, o povo ele tinha somente as biografias dos patriarcas. O povo tinha somente a biografia dos patriarcas para poder se guiar no que fazer. Então era pouca coisa que você podia depender daquilo. Só que agora Deus está falando em termos claros. Ó, você vai fazer isso em tal dia, de tal jeito. Vocês vão marcar o tempo desse jeito, entendeu? Então Deus ele estabelece diversas coisas culturais para o povo. E é interessante também que uma coisa que é demonstrada aqui em Levítico é o aspecto passageiro da lei cerimonial. Então, essas cerimônias que o povo fazia, essas festas e tudo mais, a gente não precisa mais fazer hoje porque elas eram específicas ao povo de Israel. E uma coisa interessante é que você tem, inclusive, leis que eram específicas para o povo de Israel no deserto e que depois a gente não ouve mais falar dessas leis e também muitas delas não eram mais aplicáveis. Então, por exemplo, a gente tem algumas leis higiênicas lá que numa cidade não tem como você fazer. Não é possível você aplicar aquilo e a gente não ouvia, né, nenhum oráculo de Deus dizendo, ó, vocês estão pecando porque vocês não estão fazendo mais como vocês faziam no deserto e tal. Eram leis específicas para o deserto que quando o povo chegou na cidade, algumas delas, né, é, tornaram-se diferentes ou, né, eram específicas para o deserto. Então, tem certas leis que Deus ele tratou especificamente para o povo de Israel e que no Novo Testamento, né, quando veio Cristo e tudo mais, a gente não precisa mais. A gente não precisa mais cumprir essas festas e coisas assim. Tem outras leis também que são leis cerimoniais, que a gente chama, que eram as leis. Não, perdão, eu estava falando de leis civis, desculpa, irmãos. Essas leis do povo eram leis civis. Tinha as leis cerimoniais também, que era a segunda partição da lei, a gente tem leis aqui, que elas eram exclusivas para a religião judaica, religião israelita, hebraica, né? Porque Cristo daí resolveu tudo. Por isso que a gente não precisa hoje ficar matando cordeiro, né? Essas cerimônias aí a gente também tampouco precisa se ater a elas. Então tem essas duas divisões da lei e tem uma terceira também que são as leis morais, que por exemplo é os 10 mandamentos, que a gente é obrigado, né? Até hoje você não pode adulterar, você não pode servir a outros deuses, você não pode matar, roubar. Por quê? Porque são leis que não estão ancoradas nem num povo nem numa religião, são leis universais de Deus para toda e qualquer época, em toda e qualquer situação. E existe um aspecto complementar de Êxodo e Levítico, porque são 4 coisas aqui que pode se destacar que Deus lhe tratou muito bem nesses 2 livros. Um era a presença de Deus, que Deus estaria na presença do povo, e o segundo era um lugar central de adoração. Isso a gente viu em Êxodo, né? A gente viu até semana passada. Em Levítico, Deus ele estabelece agora as festas e os sacrifícios e um sacerdócio formal. Você tinha agora os clérigos, né? Você tinha um povo de sacerdotes ali, os levitas, que eles serviam ao templo. E até isso que significa levítico, né? Concernente aos levitas. Então, não sei, se você tem o costume de chamar pessoal do grupo de música da igreja de levita, se o cara não lida com sacrifício, se o cara não precisa limpar, entendeu, o fogo, tirar cinza do altar, se o cara não precisa trocar pão no tabernáculo, no templo, não é levita, entendeu? O levita era especificamente esse pessoal aí, o cara que ia cuidar dos bichos, matar os bichos, ia fazer sacrifício ali, botar o bicho pra, né, tacar fogo ali, pegar gordura e não sei o que, lavar. É isso que levita faz. Se o seu levita só toca violão, não é levita, entendeu? Então, essa nomenclatura tá, tá, tá ultrapassada.
E aqui a gente vê também muito bem a figura do sacerdote como mediador. O sacerdote ele era esse que ele ia liderar o povo na expiação, que ele ia discernir a vontade de Deus, porque o livro de Levítico ele era um manualzinho do levita, né? Então o levita ele ia pegar ali, aqui eu tenho que fazer tal coisa, tal hora, de tal jeito. Eles iam discernir a vontade de Deus, eles iam instruir o povo e os sacerdotes também eles iam ser auxiliados pelos levitas, que eram essas pessoas que cuidavam de montar, desmontar o tabernáculo, né, colocar o tabernáculo. A gente vê até que teve os carros de bois, né, que o povo recebeu como oferta, né, para poder levar o tabernáculo. Então essa é a função levítica, entendeu? O levita não é o cara só que tá lá no templo, entendeu? Não é o cara que fica tocando música, é o cara que ele opera tudo ali, entendeu? Que cuida desde o zelador até o auxiliador, tudo no templo lá, sabe? Auxiliava os sacerdotes na, nas cerimônias, né? Agora há pouco, quando eu dei exemplo de coisas dos levitas, eu coloquei um pouquinho dos sacerdotes ali, eu peço perdão por isso, mas todos os sacerdotes eles descendiam da tribo de Levi, porque Arão também porque eram descendentes de Arão e Arão era de Levi, né? Mas enfim. E daí, terminado isso, a gente chega no livro de Números, né? Em Números, ele recebe esse nome por causa da tradução da Septuaginta, né? Que foi colocado assim porque ela porque o livro ele começa com um censo do povo, né? Com a contagem das pessoas. Não é assim na Bíblia Hebraica. Na Bíblia Hebraica, todos os livros, perdão, eu não lembro se todos os livros do Pentateuco, mas eu sei que Gênesis, Levítico é assim. Quem sabe são todos. Para a semana que vem eu posso ver isso. Mas o nome do livro é o comecinho, as primeiras frases, a primeira coisa que aparece no livro. Então, por exemplo, em hebraico, Gênesis chama Breshit, significa no princípio, que é do primeiro verso. Breshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra, que é Gênesis 1:1. Então, Bereshit é o nome do livro. Então, Levítico também, a primeira palavrinha, ou uma palavrinha importante no começo, é que dá o nome para o livro. E o livro ele começa com um censo, e existe uma diferença do outro censo que tinha sido feito, porque o censo que a gente vê em Êxodo, ele era concernente à taxa para a construção do tabernáculo. Então você tinha um povo que saiu muito rico lá do Egito, com ouro, prata e tal, e foi feito um censo para saber como que ia taxar esse pessoal, né? O que é uma estimativa ali e tal. Não que Deus precisasse disso, mas que a gente sabe hoje de onde que veio, né? Os recursos para ser feito o tabernáculo. Aqui em Levítico, aqui em Números, aqui a gente já tá havendo essa preparação para a invasão de Canaã, que é a terra prometida, que o povo vai chegar lá e vai conquistar tudo. Então, esse censo ele é para mostrar a força militar do povo, era, né, para mostrar esse aspecto, que o povo estava se preparando para a invasão, você tem o número de pessoas que caberiam no exército. Daí Levítico ele vai tratar da organização do povo, a lei e ordem, né, que acontecia lá. E aqui a gente tem inclusive uma descrição interessante do acampamento do povo. Então, o acampamento do povo de Israel era mais ou menos nesses moldes aqui. Você tinha um tabernáculo, que ele ficava no centro da localização, né? No centro do acampamento do povo tinha um tabernáculo. E em volta, você pode perceber que perto ali do tabernáculo ficava os levitas. Ali ficava a tribo de Levi, eles dormiam, né, perto do tabernáculo, porque já ficava mais próximo, né, também deles atenderem com o serviço do templo. Moravam perto do trabalho, né. E daí tem esse círculo mais próximo, e ali em volta, que você pode ver na figura, ali você tem todas as tribos. E Deus até ordenou para onde que ficaria cada tribo. Ó, essa tribo fica para cá, essa aqui para o norte, essa aqui para o sul, a tenda da congregação vai ficar aqui, tal, tal. E era mais ou menos essa visão que você tinha do povo de Israel no deserto. E eles ficavam então dessa maneira. Tem mais uma figura aqui, que quando você vê, por exemplo, no Antigo Testamento, que vai falar sobre as pessoas que ficavam fora do arraial, é mais ou menos essa figura aqui. Então, mais uma vez, a gente tem aqui, né, ali atrás, você pode ver o acampamento do povo. E aqui perto tem o pessoal tudo doente, os leprosos,
as pessoas que estavam impuras, né, que precisavam se afastar, principalmente os leprosos aqui, que eles ficavam fora do arraial, ficavam longe da, da congregação com o resto do povo. E, assim, até essa imagem aqui ela é um pouquinho pequenininha, né, então era muita gente que você tinha, né, você tinha, né, 1 milhão de pessoas, que mais até, eram 600 mil homens, né, o que a gente tem pelos dados dos censos. Mas contando com mulheres e crianças era, né, era uma imagem, né, grandiosa de você ver aquele povo no deserto. E daí, depois é feito também seguindo, né, a narrativa do livro, você tem a consagração e as ofertas também. E como eu comentei, o pessoal não carregava, né, sei lá, um, um varalzão de madeira com bronze e tal no braço, né? Os levitas eram pessoas fortes, né? Porque eles precisavam lidar, o pessoal daquela época, da antiguidade e tal, tinha muita questão do trabalho braçal, mas eles colocavam no carro de bois, né? Você tem 6 carros de bois que foram que foram doados, né, para uso dos levitas, e era assim que eles transportavam o tabernáculo naquela época. Então, segundo a cronologia que a gente viu na nossa última aula, tudo aquilo do Sinai e tal, a entrega da lei, aconteceu em 10 meses. Então, quando você vê lá no Êxodo, né, que é, Moisés subiu no Sinai, daí desceu do Sinai, daí ele subiu do Sinai, daí ele desceu e foi. Ele não ficava o dia inteiro só subindo e descendo, entende? Aquilo aconteceu em torno de 10 meses, né? Então, Deus falava com Moisés, daí passava mais um tempo, quem sabe passou um mês, mais, e assim ia, sabe? Foram acontecimentos esporádicos em torno de 10 meses. E daí começou o segundo ano e a Bíblia fala da Páscoa, né? Então passou esse primeiro ano, começou o segundo na Páscoa. E teve a Páscoa, alguns dias depois Deus já ordenou a saída do povo. O povo já tinha que sair dali de perto do Sinai. E daí, durante 11 dias, eles ficaram caminhando até eles chegarem em Parã, que a gente vai ver, né, aqui no nosso mapinha daqui a pouquinho. A gente vê na narrativa que Moisés ele convidou o cunhado dele, né, o filho do sogro dele, para ir junto, porque provavelmente o sogro dele tinha morrido, e daí quem conhecia o deserto, conhecia o caminho e tudo mais, era o filho do sogro que já estava ali na região, conhecia ali o Sinai e tal, e que acabou ficando com o povo posteriormente. E nesses 11 dias, já dá para passar aqui pro mapa. Durante esses 11 dias, né, o povo estava aqui no Horebe, que é o Sinai, e durante esses 11 dias ocorreu bastante coisa. Então, enquanto o povo estava aqui nessa região, andando aqui, acho que caminho de uns 3 dias, eles estavam aqui em Kibrot Tavá. E aqui que o povo ele sentiu falta da comida dos egípcios, né? E eles começaram a reclamar do Senhor, de Deus e tal. Poxa, Deus nos tirou do Egito e tal, tava tão bom lá que a gente comia carne que sobrava na panela e tal. E Deus mandou codornizes pro povo, né? E essas codornizes é um pássaro que eles fazem migração 2 vezes por ano. E quando eles fazem essa migração, eles fazem num bando muito grande. E eu não sei se o coletivo de pássaro é bando, não sei. Mas tinha muito, né? Então a palavra fala que Deus mandou um vento muito forte e acabou que apareceu todos aqueles pássaros lá para o povo. E Deus mandou também o maná para nutrição e para cuidado do povo naquela época. Eu acho interessante que muitos comentários, né, inclusive alguns comentários que ignoram o aspecto sobrenatural de Deus, falam que, a gente não tem explicação para entender como que Deus ele proveu tudo para o povo, proveu água, proveu comida, proveu tudo isso durante esse tempo. É providência milagrosa, sabe? Como que se alimentaria um número tão grande de pessoas no deserto? Deus sabe, Deus alimentou, Deus fez isso. E aqui em Kibrot Tavá aconteceu isso. E aqui também, Miriam e Arão, eles tentaram dar um golpe de estado em Moisés. Então eles chegaram com essa ideia de que Deus fala com a gente também e tal. A gente vai ser, né, não fala só com Moisés. Moisés não é esse líder, não é um ditador aqui. A gente vai, né, vamos compartilhar o poder. E daí assim que eles entraram ali no tabernáculo, a palavra conta que Miriam, ela ficou leprosa, ficou branca da cabeça aos pés de lepra. E daí Arão, ele já, não era bem isso, não, desculpa aí, a gente errou e tal, foi mal, né, quando ele viu Miriam daquele jeito.
E Moisés ele intercede por Miriam. E a gente vê, né, esse aspecto intercessor de Moisés, que Moisés é uma das figuras de Cristo que a gente vê no Antigo Testamento, e aqui a gente vê esse aspecto intercessor dele. E daí, prosseguindo mais adiante, mais para cima aqui, eles subiram aqui e tal, e quando eles chegaram aqui em Parã, não, perdão, aqui no deserto, né, de Parã, aqui você pode ver, né, tá escrito aqui, deserto de Parã. Nessa região aqui, a gente não tem um lugar específico, né, mas você pode perceber que tem a linha aqui, mais ou menos. O povo, quando chegou mais ou menos nessa região, foi aqui que eles mandaram os espias aqui para o norte, para a Terra Prometida, para Canaã. E aqui que voltaram, então, os 12 espias, né, os 10 espias, daí Josué e Caleb. Os 10 espias acharam que não dava para invadir, que tem gigantes lá e tal. A gente viu um cacho de uva, como Deus falou, né, que era terra muito fértil, que manda de mel. A gente viu duas pessoas precisando carregar um cacho de uva, mas, né, a gente não vai conseguir chegar lá. E Josué e Caleb foram aqueles que confiaram na promessa de Deus e disseram, né, que não, a gente consegue ir sim, porque Deus está conosco. Resultado, eles foram quase apedrejados pelo povo, né? Então, ali se acendeu a ira de Deus com aquelas pessoas, e mais uma vez Moisés intercede por eles, pelo povo. E aqueles 10 que foram contra a promessa de Deus, eles acabaram morrendo. E Moisés, ele intercedeu pelo povo, e Deus, ao invés de matar todo mundo, né, de passar a faca lá, ele prometeu que o povo, aqueles de 20 anos para cima, não veriam a promessa de Deus sendo cumprida. Eles morreriam no deserto. E foi por causa disso, né, que eles acabaram falecendo no deserto. E daí, depois disso, o povo meio que se arrepende, né? O povo fala, não, a gente errou contra o Senhor e tal, desculpa, mas eles não se arrependeram tanto, né? Eles acabaram sendo derrotados ali na Palestina porque eles tentaram, né? Não, Deus falou que a gente não vai entrar, mas agora a gente confia, a gente vai lá e vamos derrotar todo mundo. Eles foram derrotados e, né, e no final o povo ficou, né, próximo aqui onde eles ficaram foi na cidade de Cádiz, aqui, perdão, aqui em Cádiz, nessa região ali. E que acabou por ser o principal acampamento do povo nos outros 38 anos que eles passaram no deserto. Porque às vezes a gente tem imagem, né, do povo peregrino no deserto, e a gente imagina que o povo todo dia estava andando. Que assim, você olhou para o povo, tava o pessoal caminhando no deserto. Mas não era assim, sabe? Eles ficaram em algumas cidades, algumas regiões ali, mas eles ficavam acampados por bastante tempo, sabe? Ao redor ali de Cádiz, não muito longe dali. Então, o povo ficava ali, daí quem sabe dali a sei lá, um ano, mais de ano, bastante tempo, Deus mandava, ó, agora vocês vão ter que sair, vão pra lá. Eles iam pra lá. Daí ficavam lá um tempão, entendeu? E enquanto isso também o povo ficava pastoreando o gado, sabe? Sabe, tinha gente que saía com o gado pra lá, a gente viu, né, que as viagens com o gado nessa época eram muito longas, né? Então você tinha pessoas peregrinas ali em toda aquela região. Só que o lugar central, né, o acampamento ficava, né, pulando de lugar para lugar. Quantas vezes isso aconteceu? Não sabemos. Mas, assim, é só para tirar essa figura mesmo da gente imaginar que o povo estava todo dia andando, sabe? Não era bem assim, não. O povo ficava em algumas cidades ali, daí no final eles foram peregrinos porque eles não tinham lugar, né? Não tinham casa. Mas não significa que por causa disso eles ficavam todo dia caminhando. E daí aqui em Cádiz também ocorreu uma rebelião, né? Aqui que Coré, e ele discutiu com Arão, né, que Coré, ele falou, não, porque Arão não é o verdadeiro sacerdote, vamos ver quem que é. E daí tem o episódio da vara de Arão, né, que foi colocado várias varas ali, e a vara de Arão, ela floresceu com botões e figos. E é importante que mais uma vez você veja essa figura do templo, a figura do Éden, né, simbolizando as frutas, o jardim e tal. A vara de Arão, ela floresceu. E ela acabou depois sendo colocada na Arca da Aliança. E é interessante que a família de Coré não fala que ela apoiou essa sedição, né, essa rebelião de Coré, e depois eles foram abençoados. Você tem até os salmos, né, que os irmãos lembram, os salmos dos filhos de Coré, porque Coré foi amaldiçoado, mas a família dele não.
E daí também teve a Datã e Abirão, que eles, né, tentaram também dar um golpe de estado contra Moisés. Isso foi lá em Cádiz, nessa cidadezinha. E também não deu certo. Acabou que foi todo mundo engolido pela terra, sabe? Tanto Datã e Abirão quanto Coré. E também estourou, né? Meio que uma guerra lá e tal. E no final, 14 mil pessoas acabaram padecendo lá. E aqui foi especificado, né, que o sacerdócio seria exclusivo à família de Arão, não das outras famílias, não das outras famílias dos levitas, exclusivos da família de Arão. E foi feito aqui também uma cerimônia de purificação especial, porque tinha ocorrido tanto pecado, né? O povo tinha sido derrotado na guerra, o povo tinha se rebelado, o povo se rebelaram contra Arão, contra Moisés. Teve esse momento que o chão engoliu, né, esses rebeldes, e 14 mil pessoas padeceram, né? Então foi feita uma cerimônia lá de expiação, uma cerimônia para pedir perdão para Deus pelo pecado. E daí, a Bíblia não fala muito do que aconteceu nos outros 38 anos, sabe? Nos próximos 38 anos. Eles ficaram lá, nessa região ali de Cádiz, e a Bíblia fala que eles eram peregrinos no deserto. Mas não fala muito do que aconteceu. Tanto que o próximo episódio que a gente vê daí, que é quando Moisés fere a rocha lá em Meribá, que é aqui, então perceba que está perto ali de Cádiz, né? Eles estavam em Meribá, e Moisés ele feriu a rocha. Isso aconteceu no último ano da vida de Moisés. Então tudo que acontece desde essa rocha para frente foi no último ano. Aconteceu tudo em um ano. A entrada do povo em Canaã, o livro de Deuteronômio todo, tudo foi assim nesse ano seguinte que aconteceu, que foi o último ano de vida de Moisés. Então ele feriu a rocha e o que aconteceu foi que Moisés, Deus tinha ordenado que ele falasse com a rocha, e Moisés bateu na rocha, não uma, mas duas vezes. E Moisés ele falou: vocês querem que a gente ache água para vocês? Então tá aqui a água de vocês. Ele foi e bateu na rocha e daí dali saiu água, né? Só que perceba que Moisés ele colocou como se ele e os líderes do povo tivessem provido a água, quando não foi, né? Foi Deus que tinha provido. E daí Deus ele fala para Moisés que ele não vai entrar na terra prometida. Moisés ele ia também morrer no deserto. E às vezes a gente acha que, né, que Moisés ele passou um tempão da vida dele com isso na cabeça, né? Mas não, foi no último ano de vida dele Deus falou isso, né? E é isso. E daqui a gente já tem um movimento para o começo da conquista de Canaã, que é o que a gente vai ver semana que vem. Então, os eventos importantes, né, que aconteceram aqui foi que o povo estava aqui nessa região, né? Estavam aqui próximo de Cádiz. E daí eles mandaram, para eles conquistarem a terra de Canaã, a ordem agora não era mais que como antes eles subissem direto e entrassem para Canaã, que era o que aconteceria caso eles não tivessem duvidado, caso os espias não tivessem duvidado do Senhor. É, a ideia aqui é que eles viriam aqui pelo sul e eles subiriam aqui pelo lado do Mar Morto, sabe? Pela direita aqui do Mar Morto até chegar aqui em Canaã, que é a rota que eles fizeram. Só que para isso eles precisariam passar aqui por meio de Edom, Moabe, e daí aqui eles já estariam entre, né, próximos aqui de Canaã. Aqui Edom, ela tem essa estrada, você pode ver aqui em vermelhinho, essa aqui que é a estrada real, a estrada do rei ou dos reis, que a gente lê na Bíblia. Então daqui eles mandaram os espias para chegarem lá em Edom. E assim, tem essa estrada real e tem muitos vales que passam por entre ela, e era muito bem guarnecida. Era muito fácil de você guardar esse território. Então por isso eles precisaram pedir permissão para o rei de Edom para eles passarem por lá. Eles disseram: olha, avisa que a gente vai passar só pela estrada real, não vamos beber da água, não vamos pegar do campo, nada. A gente vai só passar quietinho e vamos seguir reto. Até porque, se os irmãos lembram, Esaú ele tinha vindo para essa terra. Então os edomitas eles eram descendentes também de Esaú. E eles lembram disso, né? Falam: gente, a gente é irmão e tal. Vocês lembram lá do pai Esaú e tal? Ele era irmão de Jacó, que é o nosso pai, entendeu? Mas acabou que o rei de Edom não permitiu a passagem do povo. E
eles... E daí não deu, né? Infelizmente não deu para passar por lá. E daí, Moisés, mesmo assim, ele move o povo para o sul. Eles acabam vindo aqui, né, nessa região aqui ao sul de Edom. E aqui no Monte Or é onde que morre Arão, certo? Então ali, né, perto ali do território, né? Esse território não é igual a um país, entendeu? Que tipo assim, você tem a borda bem definida e tal. Eram povos que estavam ali naquela região, entendeu? Que eram os edomitas e tinha esse território mais ou menos ali de Edom. E esse Monte Or estava ali, mas não, né, não dá para saber as cidades que são citadas, a gente não sabe especificamente onde que eram, porque perceba que é uma região desértica, né? Então ali no Monte Or foi aonde morreu Arão, naquela região. E Israel estava ali perto, né? Talvez não tão ali profundamente no território de Edom, mas já estavam aqui para o sul. E daí ocorre aqui também que em algum momento, né, o povo ele é atacado pelos cananitas, eu acho. E eles, só que o povo dessa vez ele vence. Então Deus ele tá junto com o povo. Agora essa guerra que eles vão depreender, eles acabam por vencer. E quando o povo viu que eles estavam indo para o sul, eles ficaram com medo, né, dos edomitas e começaram a reclamar de Deus, né, que poxa, Deus vai mandar a gente para morrer aqui, a gente vai morrer nesse deserto e tal. E daí Deus ele manda as serpentes, né? E provavelmente foi nessas cidades aqui, nas quais próximas aqui, que que ocorreu esse episódio das serpentes que foram mandadas. Aconteceu que Deus lhe mandou serpentes que picavam o povo e eram serpentes venenosas, só que Moisés, mais uma vez, intercede pelo povo e Deus, ele manda, né, uma propiciação, né, manda uma figura lá, que era que Moisés ele tinha que fazer uma serpente de bronze, e essa serpente seria colocada num pau grande, né, numa estaca grande, e daí lá, todo aquele que fosse picado por essas serpentes venenosas e olhasse para aquela figura, aquela serpente, essa pessoa seria curada. E Cristo depois, nosso Salvador, ele fala que convém que assim como a serpente foi levantada no deserto, assim convém que o Filho do Homem também seja levantado, né? Cristo foi levantado numa cruz, foi erguido, e todo aquele que olha para Cristo, todo aquele que crê em Cristo, ele é salvo. Da mesma maneira, essas pessoas que foram picadas pela serpente, olhando para para aquilo que estava num, num madeiro, seria salvo dessa dessa maldição. E tem uns aspectos simbólicos aqui interessantes também, né? Você tem a serpente, a gente pode voltar para o Éden, a serpente que, que por meio dela entrou o pecado na raça humana, né? Você tem as serpentes, você tem a serpente que é feita de bronze também, que a gente pode lembrar do tabernáculo, né? A bacia de bronze, o altar de bronze, que lá era feita propiciação, relacionado ao sacrifício. Não era uma relíquia que era colocada ali para o povo mirar, mas era uma serpente que não era do mesmo material, não era da mesma constituição que as serpentes que estavam picando o povo. Então vocês percebam que, semelhantemente, também Cristo, ele não é semelhante a esses pecadores que a gente tem aqui. Ele tem a forma, né? Ele habitou aqui entre nós como homem, mas não do mesmo jeito, pecador como nós. E daí esse aí foi erguido no madeiro, né? E é um aspecto cristológico interessante que a gente tem aqui nesse finalzinho do livro de Números. E daí daqui a gente vai seguir, né, semana que vem para a conquista de Canaã. Semana que vem a gente vai ver então o povo subindo mais alguns quilômetros ali para o norte e como que vai se dar essa conquista. Quem sabe a gente já consiga chegar em Josué e ver um pouco da distribuição das tribos e tal, e o que aconteceu naquela época. Mas por essa semana é isso que nós temos. A gente vai parar aqui. A gente tem a história de Balaão também. Então, se você nunca conseguir encaixar geograficamente, historicamente, onde que aconteceu a história de Balaão, a gente vai ver semana que vem também. Que é uma outra história interessantíssima que a gente tem com muitos aspectos interessantes lá. E a gente teve um problema, agora, né, partindo para o nosso Q&A, a gente teve um problema com o último vídeo da aula 4, que ele não está disponível na página do Facebook. O Facebook acabou tirando o vídeo,
por conta de que tem um trechinho de uma música, essas músicas que eu coloco no começo do vídeo, ela acabou aparecendo no vídeo e não podia. Então, assim, não tem problema o uso dela pra tocar, mas se ela aparecer no vídeo aí dá problema. E daí por conta disso ficou escondido só a página que consegue ver o vídeo. Mas a boa notícia é que a gente vai estar mandando pro YouTube esses vídeos dessas aulas, vai ter uma playlist lá no nosso canal. Se você ainda não está seguindo o nosso canal lá, se inscreva, que é o mesmo nome, né? IP Metropolitana de SP no YouTube. Lá tá, a gente tem as pregações semanais que a gente que o reverendo Jonatas tem pregado na nossa congregação. A gente está numa série atualmente sobre Daniel. Então, acompanhe que quem sabe a gente consegue chegar nos profetas antes de terminar a série de Daniel e a gente consegue estar um pouquinho melhor preparado também para os cultos, né? Mas enfim, dando ou não, Deus conhece todas as coisas. E é isso. Semana que vem então vai ser a conquista de Canaã. A gente não vai ter o Q&A porque a gente também não teve perguntas e em parte se deu porque o vídeo está escondido, então pouca gente acabou vendo, que é triste. Mas né, em breve estará no YouTube e semana que vem a gente se vê de volta. Então terminamos agora nosso estudo com uma oração, rogando que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai amado, agradecemos a Ti por este estudo, agradecemos a Ti porque o Senhor nos abençoou, agradecemos a Ti pela Tua palavra e pedimos que o Senhor continue nos abençoando, nos guiando nessa jornada da nossa vida cristã. Pedimos que o Senhor esteja nos ensinando cada vez mais sobre a Tua palavra e criando em nós esse desejo de estudarmos cada vez mais a fundo, cada vez com mais afinco a Tua palavra, que é santa, que é bendita, que é maravilhosa para nós. Agradecemos a Ti pelos esforços que o Senhor levantou na tua igreja, de pessoas que decidiram escrever livros sobre esses eventos do passado, interpretações, que muito nos auxiliam, Pai. E hoje a gente pode aprender deles e a gente pode ter proveito disso tudo. Agradecemos ao Senhor por todas essas coisas, pedimos por aqueles que assistiram este estudo, que o Senhor os guarde, o Senhor os abençoe, o Senhor esteja cristalizando tudo isso no coração deles e que o Senhor também nos abençoe para que a gente consiga continuar estes estudos no futuro. Sem a tua bênção a gente não consegue fazer nada, Senhor. Agradecemos e pedimos no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Grande abraço para todos. Deus os abençoe.